78. A segunda situação ocorre com os símbolos não secretos. Eles não são secretos, principalmente os símbolos relacionados às ideologias políticas, movimentos coletivos ou eventos polêmicos. Eles são divulgados como forma de afirmação de uma coletividade em torno de suas ideias e de seus princípios, mas também dependem de situações históricas que podem torná-los aceitos e desejáveis, ou pelo contrário, até reprovados e indesejáveis. É o caso da suástica nazista. A suástica nazista, que no período de prevalência desse regime na Alemanha, era um símbolo de poder. Todo mundo que usava a suástica nazista tinha poder. Enquanto a Segunda Grande Guerra Mundial estava em processo, havia uma nação e todos os simpatizantes ao redor do mundo interpretavam a suástica nazista como uma afirmação de ideais. Vou respeitar porque ele está com a suástica nazista. Com o final da Segunda Guerra Mundial, conhecendo os crimes do Holocausto contra os judeus, que mataram vários judeus, ela passou a ser evitada a suástica nazista, que é um símbolo formada em símbolo de terror, e sua utilização foi evitada. Como nossa memória mantém o registro dos eventos, nenhum indivíduo utiliza sua suástica inconsequentemente ou para significar outra coisa que não a concordância com as ideias nazistas. Um caso brasileiro de uma prática social e os símbolos a ela relacionados é o da capoeira. Ao ler esse trecho citado abaixo, temos a dimensão de como a cada época as interpretações que envolvem os mesmos rituais e símbolos sociais podem levar à rejeição ou talvez à aceitação. A capoeira, ela é uma manifestação popular que possui importante registro histórico na corporeidade brasileira, representando modos de ser de nossos antepassados africanos. Estes povos, que para cá vieram na condição de escravos, foram submetidos a um processo desumano e exploratório de suas capacidades. Diante dessa situação, utilizando-se de elementos de sua cultura de origem, criaram estratégias para resistir e para lutar contra o sistema que os oprimia. Nesse contexto, situamos a capoeira, que é um misto de luta, dança e jogo, que se materializou com uma arma na busca pela liberdade dos escravos. Essa manifestação cultural, ao longo da história de nosso país, Brasil, sofreu modificações na sua constituição, na maneira de interpretar a capoeira, praticar a capoeira, difundir a capoeira, acompanhando mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, e foi considerada a capoeira de contravenção penal, a símbolo da identidade nacional. Devido à sua origem da capoeira no interior das senzalas, com raízes na cultura africana, e por ser a maioria de seus praticantes negros durante o período imperial e princípio de república, sua prática da capoeira foi considerada contravenção penal. Quem que vinha e dançava a capoeira era preso. Desta condição foi criminalizada a capoeira e incorporada no Código Penal lá em 1890, destacando mais uma vez a posição do negro na sociedade como ameaça à ordem e aos cidadãos de bem. Assim, atravessou a mudança de regime, atravessou a monarquia república até meados de 1930, quando se instalou no Brasil uma política nacionalista comandada por Getúlio Vargas, Reis, 1997. Naquele momento, a manifestação da capoeira foi legalizada, podendo ser praticada em ambientes fechados, passando a ser tratada como ginástica nacional e símbolo da cultura brasileira. Noronha Nunes Pinto, 2004. Entretanto, na medida em que o símbolo se distancia de seu registro original, perdendo para a maioria de uma sociedade os seus significados, ou ainda quando esse símbolo é importado de outra cultura ou outro tempo, ele pode ser utilizado livremente, comunicando novas ideias ou sendo usado como outras finalidades. Os símbolos podem ser utilizados mesmo fora dos contextos originais para os quais foram criados. Quando isso acontece, pode haver mudança em seus significados. O que aprendemos sobre os símbolos até aqui? Que, primeiramente, que a comunicação humana ela é baseada na criação, na divulgação, na incorporação
e rotinização de símbolos. A linguagem falada ela é simbólica, a linguagem escrita é simbólica, assim como a linguagem dos nossos gestos, ou ainda a comunicação audiovisual. Para que nossa comunicação seja eficaz, precisamos dominar e compartilhar os mesmos símbolos. Em segundo lugar, os símbolos comunicam não apenas o mundo exterior, que é a nossa mente não, que é o mundo que nos rodeia, mas comunicam também coisas imateriais, como sentimentos, ideias abstratas e conceitos. Por isso utilizamos os símbolos para comunicar quem somos, o que fazemos, nossas preferências, nossa condição. A partir dos símbolos, materializamos aquilo que é interior à nossa mente. Sem tal comunicação, não realizaríamos nenhuma de nossas capacidades, como o nosso raciocínio, a nossa criatividade, a nossa emotividade. Portanto, sem os símbolos, não haveria cultura humana. Você consegue perceber no seu dia a dia como não apenas a linguagem de sinais, como placas, sinais de trânsito, como os objetos dos quais nos cercamos são capazes de comunicar através da sua simbologia? O mundo de pernas para o ar, a capoeira no Brasil. Na verdade, há uma exceção a esse fato, que teve no movimento punk, na década de 1970, um contraponto. Os integrantes dessa tribo urbana utilizavam de forma irônica as suásticas nazistas, pois eram contrários a qualquer identificação com ideias nazistas. Obviamente, nem sempre eram interpretadas da forma como desejavam, trazendo ainda mais polêmica ao irreverente movimento cultural daquele momento.